Bom, pessoal, meu nome é Mariana, eu faço parte da equipe de desenvolvimento do E-Social aqui da linha RM. Eu vou apresentar para vocês algumas mudanças, tá, em relação ao E-Social do futuro, que a gente vai fazer a liberação. No momento, tá, ainda não está disponível para todos os clientes, a previsão de disponibilização disso eu vou falar mais lá no final, lá para frente. E o que seria, tá? Eu vou falar sobre o Midway. E o Midway é um serviço, tá, de meio de campo. Ele vai ser disponibilizado pelo TAF, pelo pessoal do TAF, e ele vai pegar as informações que as linhas, né, o RM no caso que eu vou apresentar, vai encaminhar para ele e ele vai transmitir para o TSS, fazer a transmissão dos eventos para o governo, tá? No caso, não vai ser necessária a intervenção do usuário, né, acessar o TAF para poder fazer os processamentos, a normalização dos dados, preenchimento das tabelas lá e a transmissão para o governo. Ele vai ir de uma forma para o usuário, vai ser uma forma transparente e direta, mas é um serviço que vai pegar o XML que o RM vai transmitir e transmitir para o TSS automaticamente mandar para o governo, ok? Eu vou mostrar, fazer uma demonstração para vocês também. Premissas, tá? Para a linha RM, o que a gente definiu de premissas para o usuário fazer a ativação do Midway, tá? Primeiro, a atualização do ambiente, tanto do TAF quanto do RM, é fundamental para a disponibilização desse pacote para eles, tá? Quando a gente fizer a liberação para o mercado, do lado do TAF, ele vai fazer a atualização, né, que vai ter a disponibilização do serviço. E do lado do RM não muda nada, o pacote de atualização vai ser um patch que ele vai fazer a atualização da mesma forma que ele sempre tem feito, tá? Nada muda. Um item, consolidação, tá? No caso, o usuário não pode, tá? A empresa não pode utilizar o TAF como consolidador de eventos, tá? Então, por exemplo, se ele tem o RH da RM, tá? A folha de pagamento do RM, e utiliza, por exemplo, o back-office de qualquer outro sistema ou qualquer outra linha e faz o TAF, utiliza o TAF para poder consolidar essas informações, esses eventos, a gente não vai indicar a utilização do Midway, tá? Outro item, tá, como premissa, é status. Cá no lado RM, né, a gente colocou que o usuário não pode possuir na fila de eventos XMLs que estão com status 3 ou 4, tá? Isso porque cada lado do RM a gente transmitiu e a gente não tem a resposta desses eventos. Então, a gente não sabe que fim que esses eventos tiveram, tá? Então, o usuário precisa estar com a fila de eventos atualizada. Um outro item é o recibo de entrega. É necessário utilizar, tá? A gente tem um processo que é a atualização de recibo de entrega desses eventos, porque atualmente a gente já grava esse número de protocolo cá do lado do RM, antigamente ficava só no TAF, atualmente a gente já grava essa informação, e como a gente vai ser responsável pelo dado diretamente, a gente passa a mandar esse número de recibo, tá? Em alguns casos, por exemplo, se eu precisar fazer uma retificação, eu preciso desse número cá do lado do RM para eu poder transmitir de forma direta. Isso porque, como eu falei, não vai existir mais a normalização desses dados, né, a validação desses dados no TAF. Você corta, né, em conexão com o banco lá do TAF, você passa a não preencher mais as tabelas lá do TAF. Um outro item, aí eu vou mostrar para vocês, tá? Tem um videozinho aqui que é o processo de ativar a integração com o TAF, tá? A gente vai disponibilizar lá na aba E-Social, em outros processos, a opção de ativar a integração com o Midway, tá? Vai ser um processo que vai setar um parâmetro interno. Inicialmente, na primeira tela, ele fala das premissas que eu acabei de citar para vocês, fala também que é um processo irreversível, tá? E ele pode ser utilizado por coligada. Só os dados que vão ter nessa tela que eu preciso fazer o preenchimento, tá? Eu vou colocar qual é o servidor que o web service do Midway está instalado, a porta, o usuário e senha, tá? Vou colocar também a URL do web service do TSS, que eu passo a mandar essa informação para lá.
Vou selecionar o meu certificado digital, a senha, eu vou transmitir essa informação também de configuração, colocar o número de transmissão do procurador loga e o identificador da tabela de rúbricas utilizados pelo TAF, tá? Não é uma informação obrigatória, esse identificador, ele passa uma mensagem na hora que eu vou fazer essa ativação, tá? Mas aí eu posso optar por continuar sem preencher esse parâmetro, essa informação. Vou executar o processo aqui. Nessa execução, deu para mim aqui uma mensagem de erro. Como eu falei para vocês, não foi possível ativar a integração, porque nesse caso aqui tem eventos pendentes de retorno 3 e 4, com status 3 e 4 lá na fila de eventos, e ele faz a indicação aí para o meu usuário fazer a atualização do status, tá? Vou fazer aqui, vou acessar a fila de eventos, né? O usuário vai acessar a fila de eventos, ele vai fazer lá um filtro, colocando esses status que precisam ser atualizados. Vou mostrar aqui para vocês, é simples, né? É só filtrar pelos status. Ele vai selecionar os eventos dele que foram transmitidos e estão pendentes aí de atualização e vai atualizar os status desses eventos. Isso porque eu preciso saber qual que é o retorno. Não vai importar qualquer outro status, tá? Só não pode estar no status 3 ou 4. Feito isso, a gente volta lá no... Aí já não tem mais nenhum status. Feito isso, a gente vai voltar e fazer a ativação do middleware, tá? Mesma tela, vamos preencher todas as informações novamente, tá? Até mesmo, né? Porque como deu o erro, houve, né, um impedimento aí para poder preencher essas informações. Para fazer, aliás, a ativação do middleware, né? E aí a gente vai preencher todas as informações que são as mesmas que a gente preenche lá nos wizards de configuração lá do TAF, para conexão aí do TSS, e no caso em particular a do WebCF, tá? Vou executar aqui o processo. Nesse momento, ele falou que a execução foi feita com sucesso, porém com ressalvas, tá? Isso porque ele mostra que foi identificado eventos que não têm o recibo, que é o número do protocolo aqui do lado do RM, tá? E aí ele passa uma indicação aí que é para executar o processo aí de atualizar recibo, entrega e social, tá? Esse processo, ele fica aqui em outros processos, atualizar recibo, entrega social. O middleware, nesse momento aqui, ele já está ativado, tá? Aí eu acesso a folha de pagamento, isso porque esse número de recibo não impede, ele é só uma indicação que a gente passa, tá? E aí já vão ser disponibilizados novos menus, tá? Então, por exemplo, no e-social, na aba social aqui, eu vou ter enviar XML e atualizar o status da integração, ao invés de ter a informação para o TAF, tá? Outro item também que foi disponibilizado é o limpar base de produção restrita social. Ele manda um comando diretamente para o governo para limpar todo o ambiente de produção restrita, tá? Onde ficam aquelas informações que eu parametrizei, tá? Lá no parametrizador do RM, nos parâmetros do e-social, em configurações gerais, ele criou uma abinha aqui, que é a integração com o middleware, que ele seta internamente esse parâmetro. Como eu falei, é um processo atualmente irreversível, tá? E aí tem todas as informações que eu preenchi lá no momento da ativação. Se precisar mudar qualquer informação, eu posso acessar aqui e mudar. Se eu precisar atualizar o certificado, eu seleciono um novo certificado e senha e clico ali em atualizar em certificado. Na abinha outros parâmetros também, se eu precisar informar esse identificador da tabela de rúbrica, que é o que vai lá nos eventos 1010, 1200, como IDE tab rúbrica, eu preencho aqui. E também desativar a predecessão de envios de eventos, tá? Se eu precisar fazer essa desativação, tá? Vou mostrar aqui fila de eventos. Depois que fiz a ativação do middleware, eu só preciso acessar a fila de eventos e aí eu vou passar a enviar e atualizar o status apenas. Eu não preciso mais acessar o TAF e fazer todos os processamentos que tem lá, tá? Que seriam necessários aí quando eu utilizo o TAF Full.
Então, vou pegar aqui um exemplo de um funcionário, uma chapa, tá? Ele tem aqui um 2206 pendente. Eu vou gerar o XML dele aqui para vocês verem. Feita a geração, o evento está gerado com sucesso, status 1, eu seleciono, vou clicar em enviar XML. Aqui, integrado com sucesso, ele muda para mim aqui na fila o status para 3. Vou selecionar ele e vou atualizar o status. Ele atualizou o status com sucesso. Atualizando a fila aqui, aceito o hatch, com o número do protocolo, tá? Então, como eu disse, é um envio de forma mais transparente para o usuário. O Midway, que é um serviço do TAF, ele pega o XML que a gente mandou, manda para o TSS, que faz essa transmissão, tá? Isso tudo de forma automática. E o processo ele pode ser feito tanto pela fila de eventos, como eu mostrei, como também pelo envio em lote, né? Quando você precisa enviar vários eventos lá. Uma outra coisa que mudou foi a integração com o back-office, tá? Quando eu falo integração com o back-office, eu estou falando com o back-office da linha, da própria linha RM, ou os nossos autônomos externos, né? Que a gente faz a integração via mensageria, por exemplo. Essa mudança vai se aplicar apenas para os casos em que existem autônomos e funcionários cadastrados, né, na base com o mesmo CPF. Quando eu falo de autônomos, eu estou falando no caso do RM, dos nossos clientes fornecedores, ou até mesmo como funcionário, tá? No cadastro de funcionário, eu tenho lá a categoria dele, que é autônomo e funcionário, tá? Usando o TAF Full, são gerados 2 eventos para cada CPF que são consolidados no TAF. Eu estou falando dos eventos de remuneração, tá? No caso, os eventos de pagamento, 1200, 1210, que vai mandar alguma remuneração para esse funcionário, tá? Utilizando o Midway, a gente vai fazer a consolidação, tá, desses 2 pagamentos desse funcionário, cada lado do RM. Então, aqui eu tenho um exemplo de um XML, tá? Que eu tenho o mesmo CPF, se vocês observarem, e eu tenho aqui a identificação do período, tá? Que é parametrização, que eu preciso, se for o mesmo período, eu preciso colocar um prefixo de período no cadastro funcionário. E aqui, se observar, eu tenho aqui um funcionário que é categoria 101 e outro é 701. Na minha base, nesse exemplo aqui, o 701, ele é um cliente fornecedor que tem lançamento pelo Fluxus, tá? Avançando aqui, funcionalidades obsoletas, tá? Com a ativação do Midway, algumas funcionalidades, elas não são mais necessárias serem utilizadas aqui no RM. Uma, por exemplo, é o painel de inconsistências. Ele lista as inconsistências existentes no TAF, que foram retornadas pelo governo, tá? Quando, por algum momento, foi rejeitado. E também a outra funcionalidade, que é a integridade RM-TAF, tá? Ela apoia na identificação de possíveis divergências de conteúdo de campos entre o RM e o TAF. Por que elas ficam obsoletas, tá? Como não existe mais a gravação de dados lá no TAF, tá? E eu passo, por exemplo, a gravar os motivos, as mensagens de rejeição do governo, os eventos 5001, os eventos 5002 e 3, que são de retornos da folha de pagamento, tudo isso eu passo a gravar aqui do lado do RM agora, tá? Então, eu não preciso mais buscar essas informações no TAF para poder mostrar aqui, tá? Então, nesse ponto, elas tornam obsoletas. Eu já tinha mostrado lá que a gente habilita esse limpar a base de produção restrita, vou só reforçar esse item, que é o seguinte: produção restrita do E-Social, esse ambiente é um ambiente de teste, né? Toda empresa, né, que já está lá em produção, ela tem também um acesso a um ambiente de teste lá. Então, quando a gente executar esse processo, independente da base ser de produção ou de homologação, a gente vai mandar um comando para o governo para poder excluir todos os eventos que já foram enviados, tá? Nesse caso, ele exclui só do ambiente de produção restrita, até mesmo porque o governo não permite, né, fazer exclusão do ambiente de produção, tá? E lembrando que esse processo é irreversível. Então, se o cliente executar
esse processo, ele vai excluir todo o ambiente de teste dele, aí ele vai precisar mandar novamente esse ambiente, ok? Relatórios, tá? Agora, aqui do lado do RM, como eu falei para vocês, todo o cálculo da folha e os retornos do governo, os eventos 5.000 que são retornados toda vez que você manda algo referente a eventos periódicos, eles ficam agora gravados aqui do lado do RM, tá? Eles vão ficar gravados na nossa fila de eventos, na P Social Eventos, e também outras tabelas internas que a gente criou, tá? A gente criou, por exemplo, uma tabela de totalizadores, que ele vai gravar as informações comparativas quando eu fizer a geração desses relatórios, tá? Esses relatórios comparativos, eles vão mostrar aí a questão das bases e os valores tributados, no caso de INSS, Fundo de Garantia. A visão, se vocês perceberem, praticamente a mesma, tá? Que o TAF-FUL gera esse relatório, até mesmo porque a gente está utilizando a mesma tecnologia, só que a diferença é que a visão é feita e a execução desse relatório é feita direto na visão por dentro do RM, tá? E aí tem também níveis de detalhes, né? Você pode escolher lá filtros, buscas avançadas, se eu quero listar apenas as divergências, enfim. Claro que tem várias opções, combinações que podem ser feitas aí para poder gerar esses relatórios, tá? Futuro, tá? A gente vai fazer liberação para o mercado, tá? A partir da versão 12.1.26, então vai ser liberado por meio de patches.